Irmãos, nós estamos num ano em que a perspectiva para a nossa igreja é um ano de colheita. E nós falamos com os irmãos já sobre essa perspectiva. Porque, em geral, quando se fala de colheita, as pessoas sempre pensam numa saída e como se fosse algo que a gente tivesse que buscar lá fora. Mas quando se fala da colheita e quando nós colhemos aquilo que você colhe, você traz e você cuida daquilo que você colheu. E esse ano é um ano que nós temos que ter um cuidado muito grande com a igreja e com a nossa vida espiritual, em nome do Senhor Jesus Cristo. Estão confiando. E hoje eu gostaria de falar sobre a importância da palavra num preparo das nossas vidas para que a gente possa realmente realizar a obra do Senhor Jesus Cristo. 1 Pedro, o verso de número 15 do capítulo de número 3. 1 Pedro, capítulo de número 3, o verso de número 15, ele vai falar da seguinte forma: Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Quando esse texto ele traz e faz a alusão a essa passagem, fala assim: antes santificai ao Senhor. Então existe um contexto ao qual as pessoas talvez estivessem envolvidas, e o preparo seria o seguinte: antes disso, ou antes de realizar isso, ou antes de fazer isso, é importante você se santificar ao Senhor. E aí, rapidamente, eu gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção. Eu vou tentar ser o mais rápido possível no quesito trazer uma história para os irmãos, com base em Isaías capítulo de número 8, e principalmente com ênfase ao verso de número 13. Isaías capítulo de número 8, verso de número 13, todo o contexto desse capítulo está falando sobre uma aliança que deveria haver. Obrigado, João. Obrigado, é isso aí. Porque senão estava o texto errado ali. Estávamos falando a respeito de uma situação que estava acontecendo, e ali Isaías capítulo de número 8 vai trazer essa situação, aonde havia uma investida, e aí os irmãos lembram, o reino de Israel havia sido dividido, e nós tínhamos o reino do norte, aonde era Samaria, e nós tínhamos o reino do sul, aonde estava Jerusalém. E no reino do norte, aonde estava Samaria, eles começam a fazer uma aliança e pensam, olhem para cá, porque aí os irmãos entendem, porque às vezes é muito nome. Então, eles estavam aqui fazendo uma aliança e solicitaram a ajuda de Judá, que estava aqui no reino do sul, e falaram assim: vamos nos juntar para que nós possamos pelejar contra a Assíria. A Síria. E eles pensam: vamos pelejar contra a Síria. E naquele momento, o pessoal que estava em Judá, eles não entram nesse acordo para marchar contra a Assíria. Dentro dessa perspectiva, o que acontece então? O Reino do Norte, ele vai fazer um acordo e uma aliança com Damasco no ano 934, 734 a.C. Eles fazem essa aliança, que é uma aliança que vai ser conhecida como uma aliança efraimita, sírio-efraimita. Por quê? Porque eles vão juntar Damasco com o reino do norte para tentar contra o reino de Judá. E naquele momento bate um temor. Eu quero dizer para os irmãos o que está acontecendo. Bate um temor no coração deles. E nesse temor, Judá, ao invés de clamar ao Senhor e buscar a presença do Senhor, eles vão tentar fazer uma aliança com o pessoal da Assíria. E eles tentam fazer uma aliança. E no momento em que eles vão tentar fazer essa aliança, isso desagrada ao Senhor, porque eles deixaram de confiar no Senhor e estavam confiando naquela aliança. Quando nós deixamos de confiar no Senhor, nós corremos sérios riscos nas nossas vidas. E naquele momento, no verso de número 13,
de Isaías, capítulo de número 8, a palavra de Deus vai trazer o mesmo texto dizendo assim, ó: antes vocês deveriam se santificar ao Senhor. E quando se fala de santificar ao Senhor, está falando de uma entrega total e contínua na presença do Senhor Jesus Cristo. Não é simplesmente se entregar e tudo bem. É uma entrega contínua e definitiva. Santificar-se ao Senhor é você se separar, entregar-se a Ele e confiar nele de todo o teu coração. E nesta noite o Senhor te convida a confiar nele de todo o teu coração. Não é andar inquieto. O pessoal naquele momento, devido à investida e devido àquela perspectiva de que eles seriam sitiados, e por conta disso Judá também vai sofrer, o povo do Reino do Norte iria sofrer, o povo de Damasco iria sofrer, mas Judá também sofre porque eles deixaram de confiar no Senhor Jesus Cristo. E nós estamos vivendo uma geração onde as pessoas estão deixando de confiar no Senhor, onde as pessoas estão se distanciando cada vez mais da palavra do Senhor. E isso tem comprometido as suas vidas. E o convite nesta noite que o Senhor está nos fazendo é: vamos nos santificar a Ele em nome do Senhor Jesus Cristo. E a santificação, ela exige de nós uma entrega por completo. Hoje, os irmãos que tiveram a oportunidade de estar na escola dominical, na administração da Irmã Graça, na pessoa do pastor Jarbas ministrando lá na classe, foi falado sobre a questão da regeneração e foi falado justamente também sobre isso, irmãos. Nós entendemos que quando nós entregamos as nossas vidas ao Senhor, tem que ter mudança de atitude nas nossas vidas. Você precisa ter mudança de atitude. E muitas pessoas estão entregando a vida ao Senhor e achando que podem continuar levando a vida da mesma forma que sempre levou. O Senhor quer de nós uma mudança de vida, uma mudança de mente, uma mudança de atitude, para que nós possamos realmente experimentar a vontade dele para as nossas vidas. O texto, então, ele diz: antes santificai a Cristo. Ou seja, é a entrega total que eu tenho que fazer a Cristo como Senhor, reconhecendo Ele como o Senhor das nossas vidas. O Senhor quer te usar. O Senhor quer usar a tua vida. Mas para isso a gente tem que confiar nele. Para isso a gente tem que parar de confiar nas forças das nossas mãos. Para isso nós temos que parar de acreditar que nós iremos conseguir resolver as coisas, quando na realidade nós precisamos entregar as nossas vidas ao Senhor. E muitas das coisas pelas quais as pessoas estão passando nessa vida é porque elas deixaram de confiar no Senhor. E aí nós tentamos encontrar um paliativo, ou me desculpe a expressão, talvez por falta de uma outra expressão melhor, é como se fosse uma muleta. A gente não, mas é porque acontece isso, é por causa disso. E continua acreditando aqui. As pessoas estão sofrendo, é porque elas se distanciaram do Senhor Jesus Cristo. Nós temos que nos voltar a Ele, nos santificar a Ele, entregar as nossas vidas a Ele, para que Ele possa ter o controle das nossas vidas. E aí as pessoas começam a se distanciar-se do Senhor. E começam a padecer problemas, sejam problemas, aí a gente poderia enumerar, sejam problemas sentimentais, problemas financeiros, problemas conjugais, problemas no trabalho, e começam a enfrentar todo tipo de problema e não estão percebendo que elas estão fora do centro da vontade do Senhor. Porque quando nós estamos no centro da vontade do Senhor, mesmo que as lutas venham, nós sabemos que o nome do Senhor, ele é glorificado através das nossas vidas. O nome do Senhor precisa ser glorificado através da tua vida. Santifique-se ao Senhor. Antes de qualquer coisa, nós temos que santificar e reconhecer que Ele é o nosso Deus. Santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados. E aí é algo, irmãos, que infelizmente muitas pessoas, elas não estão mais preparadas na presença do Senhor. A gente compartilhava isso hoje pela manhã, quando Paulo está escrevendo ao povo em Roma, aos romanos, e quando Paulo faz a escrita dessa carta. Hoje nós estamos vivendo em uma geração em que as pessoas, elas veem o erro e elas simplesmente se conformam com o erro. Não tem mais uma atitude no sentido do
preparo espiritual. Elas se conformam com o erro e tratam como se aquilo fosse algo normal. Tratam como se aquilo fosse algo normal. E nós precisamos entender, irmãos, que o nosso Deus, ele é santo. O nosso Deus, ele é santo. E ele exige de nós santidade. O Senhor exige de nós santidade. O Senhor exige de nós mudança de mente, mudança de atitude, mudança de postura. Você é luz deste mundo e as pessoas precisam entender que você é luz deste mundo. E aí o texto diz que você precisa estar preparado. E quando se fala de estar preparado, é o que nós falamos sobre a questão da apologia. É você estar preparado não simplesmente como se fosse um preparo para a vinda do Senhor. É você estar preparado para que você possa fazer a defesa da sua fé. E nós estamos, irmãos, constantemente nas nossas vidas sendo confrontados na nossa fé. As pessoas criaram uma forma mais descarada de zombarem de Deus, de zombarem do cristão. Ontem, as meninas que estavam evangelizando, as irmãs, e elas estavam com aquele uniforme que elas têm, o uniforme do círculo de oração, né? Elas têm aí o momento que elas têm, e sempre quando a gente sai, é de praxe elas saírem com as suas roupas para a evangelização. E ali nós temos uma bandeira de Israel e tem uma bandeira do Brasil. E alguém ontem elas foram hostilizadas. Foram chamadas se não posso errar na palavra, e se eu errar, vocês podem me corrigir. Que elas eram idiotas por estar lendo a Bíblia. Que elas não deveriam ler a Bíblia. Que elas jamais deveriam ter esse contato. Que elas, na realidade, uma senhora começou a tratá-las assim. Por quê? Porque para elas a afronta, mas você não pode mais ler a Bíblia. E no momento da finalização do nosso evangelismo, a irmã Cléia, inclusive, compartilhando ali conosco, irmãos, que esse não pode mais ler a Bíblia, esse não pode mais ter o contato na Bíblia, são situações que estão sendo ensinadas em muitas faculdades. São situações que estão sendo ensinadas em muitos segmentos. E as pessoas estão dizendo, não leia mais a Bíblia, não siga mais o Senhor Jesus Cristo. Mas eu quero te convidar nesta noite a você meditar nesta palavra de dia e de noite. A você levar esta palavra no teu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. A você dizer, como o salmista declarou, eu escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. E o mundo está afrontando, o mundo está dizendo que você não deve ler, que você não deve estudar, que você não deve buscar conhecimento. E eu quero te dizer uma coisa nesta noite: a única forma de você ser liberto é através do conhecimento da verdade. E nós precisamos conhecer a verdade. E aí, quando o texto ele traz essa alusão para a gente, ele fala sobre a questão do preparo. Nós precisamos estar preparados em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu e você precisamos estar preparados. E para estarmos preparados, a gente tem que amar esta palavra. A gente tem que meditar nesta palavra. A gente tem que buscar o conhecimento constantemente nas nossas vidas. Todos os dias buscarmos o conhecimento desta palavra para que ela possa ser real em nossas vidas. Só que hoje muitas pessoas estão o quê? Elas estão embaraçadas. Irmãos, a vida se transformou numa grande competição. As pessoas, elas não têm mais, assim, parece que é um tendo que se sobressair sobre o outro, é um tendo que ser melhor do que o outro. É um que ganha mais, não, Mesquita, um ganha mais, o outro fala assim, não, eu preciso ganhar mais do que aquele. Eu já não ele é esse montante, então eu tenho que fazer mais do que o outro. Ou, não, mas o cara já ganhou bilhões. Não, mas agora nós temos que trabalhar para ganhar mais ainda do que aquele. E as pessoas estão vivendo numa competição, estão vivendo isso tudo. Desviaram a sua visão de Deus. Eu quero te convidar esta noite. Santifique-se ao Senhor. Coloque a tua visão em Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque é Ele que tem o melhor para você. É o Senhor que tem o melhor para você. Não desvie a tua visão e a tua atenção do Senhor Jesus Cristo. Mas as pessoas estão com muitas coisas embaraçadas. E eu vou dizer uma coisa para você. Nem todo embaraço é pecado. Mas todo embaraço afasta você de Deus.
Pastor Jabas falava sobre isso hoje pela manhã. E ele falava, irmãos, por que muitas pessoas às vezes falavam que jogar bola era pecado? Porque tinha gente que abandonava a família, esquecia da família e só vivia com os amigos no futebol. Então se transformou um vício. Jogar bola é pecado? Não. Mas você transformar num vício é um erro. Nem tudo que é embaraço é pecado, mas todo embaraço afasta o homem do Senhor. E nesta noite o Senhor nos convida a nós nos santificarmos, entregarmos a Ele por completo. E diz, estando sempre preparados. Que é uma das coisas mais difíceis nessa geração, irmãos. A competição bíblica se tornou algo incontrolável. Todos os momentos que você acessar uma rede social, o que seja que for, você vai ter alguém ali falando alguma coisa, ou alguém falando alguma palavra, a palavra de Deus, e vai ter alguém pregando, vai ter alguém ensinando, vai ter alguém falando, vai ter alguém... Essa semana eu recebi, um rapaz mandou uma mensagem, mandou para mim assim, pastor, dá uma olhada no livro que eu escrevi. Aí eu olhei o livro, a capa do livro, eu já olhei, eu mandei a mensagem assim, você publicou esse livro? Pastor, eu já publiquei. Eu falei assim, então não tenho mais nada o que dizer. Ele falou assim, pastor, mas eu queria saber a sua opinião. Eu falei assim, querido, se eu fosse você agora, só pela capa que você criou aí, eu tiraria esse livro da venda aqui agora. Porque o que você colocou aí não retrata, a forma como você colocou, está colocando o homem praticamente acima da palavra de Deus, só na sua capa. Observe esse ângulo do que eu estou vendo aqui agora. Pastor, não percebi isso. Então tira do mercado, meu querido. Por quê? Porque hoje as pessoas querem só vender, comercializar, colocam qualquer coisa e não estão preocupados. O Senhor, nesta noite, Ele te convida a você estar preparado. Como obreiro que maneja bem a palavra da verdade, que não tem do que se envergonhar, para que você possa ser instrumento nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A humanidade, ela tem trabalhado contra, mas eu quero te dizer uma coisa, ainda existe um povo nessa terra que não se dobrou a Baal, ainda existe um povo nessa terra que não se dobrou ao misticismo, ainda existe um povo nessa terra que não se dobrou aos amuletos e tantos amuletos que as pessoas estão colocando na igreja hoje. E é água com sal, é sal para cá, é porta para lá, é lenço ungido, é tudo, é caneta, e as pessoas estão ungindo tudo. Mas eu quero te dizer uma coisa nesta noite: santifique-se ao Senhor. É você que foi separado, é você que foi consagrado, e é você que Deus vai usar em nome do Senhor Jesus Cristo. É você que vai ser instrumento nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí ele diz, caminhando já aqui para o final, ele diz assim, ó, estando sempre preparados para responder a qualquer um que vos pedir a razão da esperança que você tem no seu coração. Então, quando nós somos desafiados, Diogo, a respondermos a qualquer um, ele está falando na perspectiva de que eu tenho que responder a qualquer um que pedir a razão da minha esperança. Qual é a razão da tua esperança? Qual é a razão da sua esperança? Jesus Cristo. Ele é a razão da nossa esperança. Enquanto o homem estava afastado de Deus, ele veio e ele trouxe a esperança. Ele é a nossa esperança. Ele é a única certeza que eu tenho que quando eu passei por ele, eu poderei um dia estar morando no céu. Porque como pecador, eu não tinha jamais essa condição. Mas a esperança, ela chegou. Então você precisa estar preparado para falar do Senhor Jesus Cristo. E para falar do Senhor Jesus, você precisa andar com ele. Você precisa caminhar com ele. Você precisa conhecer a ele. Eu posso chegar aqui, se eu fosse falar, talvez, do Isaías, eu poderia falar só que ele trabalha com João Mateus, a gente conversou, a minha informação sobre o Isaías seria mínima. Se eu fosse falar sobre o Maurício, do hot dog, aí já poderia ser mais consubstanciado, né? Que eu conheço o Maurício desde quando eu era jovem, e ele já era bonito assim, entendeu? Desde quando eu era jovem. Quantas vezes... Foi ontem, obrigado. Oh, rapaz, obrigado. Quantas vezes a gente saía, eu e o pastor Paris, víamos do monte orando. Passávamos na madrugada
E estava lá o Maurício no cachorro quente, na praça ali. E a gente passava ali ainda, comia um cachorrinho quente antes de ir para casa. E eu poderia falar com o Maurício, conheço o Maurício desde quando ele vendia camarão lá no aeroporto. E eu poderia falar sobre o Maurício. Por que eu posso falar sobre o Maurício? Porque eu conheço o Maurício. Eu quero te convidar nesta noite a conhecer Jesus Cristo. A andar com Jesus Cristo. A caminhar com Jesus Cristo. A ter experiências com Ele. E aí quando as pessoas chegarem e pararem para falar com você, você vai falar assim, eu posso falar com você. Eu posso falar de um Deus. Eu posso falar do Senhor Jesus Cristo. Porque aí você pode contar a sua história, você pode testemunhar. Por quê? Porque você conhece o Senhor Jesus Cristo. E nós estamos sendo desafiados. A aula hoje, para mim, irmãos, foi uma aula muito fantástica, com 2 verbos que foram colocados dentro do texto na visão bíblica. Existe uma diferença muito grande entre você ver o reino e você entrar no reino. E as pessoas, elas estão conformadas em ver o reino. Olha que coisa linda. E veio o reino. Moisés viu a cidade santa. Ele não entrou na cidade santa. E tem pessoas que estão conformadas em ver o reino. E quem vê o reino não tem mudança de vida. Quem vê o reino não tem mudança de atitude. Quem vê o reino não entende a sua missão nessa terra. Ninguém nessa terra foi chamado para viver de braços cruzados. Nenhum dos irmãos. Você pode não ser um pastor, pode não ser um presbítero, pode não exercer uma função na igreja, pode não ser diretor, pode ser pastor, eu só sou membro da igreja. Você tem um chamado e uma responsabilidade perante Deus de pregar a palavra, de anunciar e responder a respeito do Senhor Jesus Cristo, que é a nossa esperança, que é a tua esperança. Nós temos responsabilidades. E as pessoas estão deixando a responsabilidade de lado, porque acreditam o seguinte, irmãos, pastor, irmão Eusébio, eu não sou pastor, eu não sou isso, eu não sou aquilo, eu quero que você entenda, você é para mim, o Senhor falando, um vaso escolhido, você foi escolhido pelo Senhor Jesus, aleluia! As pessoas vão te desacreditar, as pessoas vão te desacreditar. As pessoas vão te questionar, as pessoas vão dizer que você não é capaz. E no devocional, na sexta-feira, enquanto nós estávamos aqui no nosso devocional do Ministério do Louvor, no estudo bíblico, Deus falou algo que bate no nosso coração e não bate suave, não. Mas é a vontade do Senhor. E eu compartilhava com o Carlinhos, acho que ontem. E Deus falando que Deus iria expandir esta igreja, mas que, infelizmente, muitas pessoas não entendiam o propósito de Deus e ficariam de fora. Porque não entendem o propósito de Deus. E eu sou da seguinte teoria. Quando Deus ele fala e quando Deus avisa, é porque Ele quer mudança de vida. É porque Ele quer mudança de mente. É porque Ele quer ter mudança de atitude. E nós precisamos ser diferentes em nome do Senhor Jesus Cristo. As pessoas estão tudo sendo igual. Estão sendo formatadas tudo de uma forma igual. Mas o Senhor te desafia nesta noite a você se santificar ao Senhor. Entregar a tua vida de forma incondicional. Eu não estou falando aceitar Jesus Cristo como se você ainda não fosse um cristão, não. Eu estou dizendo para mim e para você, é nós nos santificarmos, nos separarmos e permitirmos que Deus nos use como instrumento nas mãos dele, em nome do Senhor Jesus. Fazendo isso, nós seremos capazes de realmente podermos responder sobre a esperança que há nas nossas vidas.